Amém e amém, louvado seja Deus. Na quarta-feira passada nós trouxemos uma reflexão no Salmo de número 125, falamos sobre uma fé inabalável e nós alegramos o coração de Deus quando nós cremos nele, quando nós cremos no Senhor. Tenho certeza que alegra o nosso coração quando nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele faz. E aí a minha oração nessa noite é que nós venhamos alegrar o coração de Deus através da adoração, através do ouvir a voz de Deus, mas também através da nossa fé. Isso alegra o coração do nosso Deus. E quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema. A fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus. Isso alegra o coração de Deus, quando os seus filhos creem nas suas promessas, quando eles caminham confiando na sua palavra, nos seus ensinamentos e nas suas manifestações. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25 até o 34. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25 ao 34, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, estava piorando. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos por esta riqueza em nossas mãos, a Bíblia, a palavra do Senhor. E nós, ó Deus, queremos alegrar o teu coração com a nossa fé. Confiamos no Senhor. Cremos, ó Deus, que nessa noite milagres podem acontecer. Vidas podem ser transformadas. Vidas podem ser libertas. Vidas podem ser, ó Deus, edificadas através da tua palavra e com o auxílio do Espírito Santo. Coisas extraordinárias vão acontecer nessa noite. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e sermos impactados, ó Deus, pela mesma, porque sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Este fato, os três primeiros evangelistas narrando, Mateus ele prova que Jesus, o objetivo de Mateus, ele prova que Jesus é o Messias, o Rei Eterno. Lucas, no propósito no Evangelho, ele apresenta um relato preciso da vida de Cristo como homem e Salvador perfeito. Estudando sobre o evangelista Marcos, ele apresenta Jesus como a pessoa, a obra e seus ensinamentos. E mediante a esse fato, eu quero trazer algumas lições sobre a fé. Uma fé que nos capacita a experimentar o poder de Deus. O que é a fé? A própria Bíblia ela responde, na tradução que tenho na NVT, a nova versão transformadora, ela diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, diz assim,
A fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Achei muito interessante esta tradução, porque ela é uma realidade. A fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos, daquilo que confiamos no Senhor, daquilo que nós reconhecemos quem Ele é, o que Ele pode fazer. Certamente esta mulher no texto, mediante as suas adversidades, a sua enfermidade, o seu isolamento social, no momento em que ela estava vivendo, após ter disperso tantas coisas, tanto tempo em busca da cura da sua vida, da cura da sua enfermidade, aquela mulher colocou a sua fé em Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus. Diz o texto que ela ouviu falar de Jesus. E diz a Bíblia que ela colocou no seu coração: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela estava ali visualizando o seu encontro com Jesus, visualizando que a sua vida poderia ser transformada, visualizando e indo imediatamente ao encontro de Jesus para poder ser curada daquela enfermidade. Ah, meus amados, como nós precisamos viver pela fé, como nós precisamos honrar a nossa fé, como nós precisamos colocar em prática, em busca do Senhor Jesus, colocando diante dele aquilo que só Ele pode fazer, colocando diante do altar de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É a fé que nos impulsiona a orar, é a fé que nos impulsiona a permanecer firmes no Senhor, é a fé que nos leva a ver coisas extraordinárias daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, a qual foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Não sabemos o seu nome, não sabemos a sua história, mas sabemos das suas lutas, sabemos das suas dificuldades, sabemos dos seus empecilhos, sabemos da sua condição, e sabemos também da sua fé. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Mediante esse texto nós podemos aprender algumas coisas muito interessantes, algumas lições para a nossa vida. A primeira dela, a fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus quando reconhecemos a nossa condição, quando reconhecemos a nossa limitação. Nos versículos 25 e 26 de Marcos 5, diz o seguinte: no meio da multidão estava a mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Tinha passado por vários médicos ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar, na verdade, indo piorando. Ela tinha uma doença incurável, ela havia gastado todos os recursos com os médicos, ela cerimonialmente ela estava impura. Lá em Levítico diz que a pessoa impura, ela não poderia estar envolvida na sociedade, e principalmente a mulher naquele tempo, ela vivia totalmente isolada, totalmente fora do relacionamento, totalmente fora do relacionamento com as pessoas, jamais poderia ir ao culto, jamais poderia estar no meio da sociedade. Mas ela viu Jesus pela fé, ela viu em Jesus a sua cura. Desesperada fisicamente, a sua saúde foi embora. Desesperada financeiramente, seu dinheiro acabou. Desesperada espiritualmente, ela não podia entrar no templo. E nós podemos observar uma amostra clara da nossa humanidade nesta mulher. A primeira delas, fisicamente estamos caminhando sempre em direção à morte. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir desta verdade. A cada passo, fisicamente, nós estamos caminhando para o nosso final, a nossa perspectiva de morar na eternidade com o Senhor. Todos nós, sem exceção, não podemos fugir dessa realidade. Financeiramente, o dinheiro não pode comprar o que alguém necessita. E nós temos visto e ouvido a ganância do dinheiro, que tem tirado a sensibilidade das pessoas em relação ao próximo, onde as pessoas querem o dinheiro, mas o dinheiro não consegue comprar a paz, o dinheiro não consegue comprar a cura, o dinheiro não consegue comprar a salvação, o dinheiro não consegue comprar relacionamentos com Jesus, porque só através de Jesus é quem somos salvos. E nós temos visto
nessa pandemia, como tem causado morte de tantas pessoas ricas, pobres, pessoas cultas, pessoas analfabetas. Então não é o dinheiro que vai fazer você ter um encontro pessoal com Jesus, não é o dinheiro que vai fazer você experimentar o poder de Deus na sua vida, não é o dinheiro que vai trazer a você a esperança de dias melhores, mas é a presença, é a nossa fé em Jesus, visualizando quem Ele é, visualizando o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. E nós podemos reconhecer também que há uma necessidade espiritual. As pessoas longe de Deus, o pecado que nos separa de Deus, e nós temos visto uma sociedade que não consegue reconhecer a sua condição. Mas nós podemos aprender nesta noite com essa mulher, que o tempo que ela gastou, o dinheiro que ela gastou, mas ela começou a tomar uma atitude através da sua fé em Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus para você? Como você reconhece quando você ouve a mensagem do Senhor? Quantas mensagens você já ouviu? Quantos ensinamentos você já ouviu? Quantas palavras de Jesus para o seu coração? Mas que muitos ainda não deram atenção, muitos ainda não colocaram a sua fé em Jesus, e vão sofrendo, e vão caminhando longe de Deus, e vão caminhando longe do Senhor, e vão gastando o seu dinheiro querendo buscar uma riqueza, querendo buscar a verdadeira paz, mas não vão encontrar, porque a fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus quando reconhecemos a nossa condição. Aquela mulher reconheceu: não há mais o que fazer, não tenho mais o que gastar, não sei qual o médico eu vou procurar, mas ela ouviu falar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador, Jesus, Ele é o Senhor, Jesus, Ele é o nosso pastor, Jesus, Ele é o nosso conselheiro, Jesus, Ele é a nossa paz, Jesus, Ele é o pão da vida, Jesus, Ele é a água da vida, Jesus, Ele é a porta, Jesus, Ele é o Salvador. E através da sua pessoa, através do seu ministério, através da sua vinda, através da sua morte, através da sua ressurreição, nós cremos que Deus pode transformar a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto: a fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus quando tomamos uma atitude. Não basta somente reconhecer quem é Jesus, o que Ele faz. É necessário então reconhecer a minha condição de pecador, reconhecer a minha condição que eu não posso mudar, mas eu posso então tomar uma atitude, colocar diante de Deus a nossa fé. No versículos 27 e 28 diz exatamente isso: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Ela não ficou somente em casa: eu ouvi falar de Jesus, mas Ele não tem poder de solucionar a minha cura. Eu já busquei todos os recursos, já busquei todos os meios. Se ela ficasse ali, ela ia experimentar o que é verdadeiramente não conhecer a Deus. Muitas pessoas estão trancadas dentro de casa, muitas pessoas caminhando nas ruas de nossas cidades, ainda não tomando uma atitude de confiança no Senhor, ainda não abrindo o coração para Jesus, ainda não reconhecendo quem Ele é. Ela contemplou pela fé a sua cura em Jesus, e ela agiu sem olhar para as circunstâncias, e mesmo das suas dificuldades, sendo impura, ela reconhecia que no meio da multidão ela poderia ser pega, ela poderia ser colocada para fora até da cidade, mas o seu coração, a sua fé, visualizou aquilo que Jesus poderia fazer na sua vida. Ela estava em busca da sua cura física. E quantos estão precisando da vida eterna? Quantos estão mortos no pecado? Quantos estão mortos espiritualmente e não conseguem dar um passo porque não crê no Senhor, ou crê no Senhor, mas não toma uma atitude, não sai do comodismo, não confessa os seus pecados ao Senhor? Aquela mulher, ela foi caminhando no meio da multidão, e quando cremos em Jesus, o nosso olhar, a nossa caminhada, ela deve ser em direção a Jesus. Multidões o comprimia, mas um indivíduo toca. O estar próximo de Cristo não implica necessariamente a apropriação de Cristo, mas onde há
o mais leve toque da fé, há uma resposta instantânea, quase automática. Louvado seja Deus. A minha oração nessa noite, que você na sua casa, na sua família, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. O que você deseja que Jesus lhe faça? Qual é a sua necessidade? Entregue a sua vida ao Senhor, visualize aquilo que Jesus já fez por você, visualize o seu encontro com Jesus, sabendo: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Se eu reconhecer que sou pecador e reconhecer o amor de Jesus por minha vida, eu serei salvo, eu terei a segurança da vida eterna. A fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus quando tomamos uma atitude. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquela mulher creu em Jesus, aquela mulher foi em direção a Jesus. Ah, quantas pessoas simpatizantes de Jesus, quantas pessoas simpatizantes do Evangelho, mas ainda continua na escravidão do pecado, ainda continua na escravidão do dinheiro, ainda continua na escravidão dos seus sentimentos, ainda continua nas trevas, não tomando nenhuma atitude. Nessa noite, saia da sua comodidade, nessa noite, entregue a sua vida a Jesus, creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, que a sua fé leve a você a experimentar o grande amor de Deus pela sua vida, que você não olhe para as circunstâncias, o que as pessoas vão dizer, mas olhe para a sua necessidade pessoal, olhe para a sua necessidade de Cristo, olhe para a sua fé, coloque a sua fé em Cristo Jesus e experimente o poder de Deus transformando a sua vida, trazendo alegria, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo a certeza da vida eterna. Mas uma outra lição podemos aprender com esta mulher: a fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus quando somos libertos. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de ser liberto porque não creem, ou creem, mas não tomam uma atitude, não lance a vida diante do Senhor. No versículo 29 diz exatamente isso: no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. A libertação, a cura dela veio do contato com Jesus, no toque do seu manto, foi o toque de fé. Ela exercitou uma fé muito maior do que pensou que ela podia. Ela obteve mais do que veio buscar, a sua doença foi curada, ela tornou-se agora uma filha de Deus. Olha que coisa linda, é exatamente isso que o Evangelho faz, é esse Evangelho que nós precisamos crer. Olha no versículo 34, Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Uma mulher que estava isolada, uma mulher que estava agora totalmente deprimida, uma mulher que agora totalmente irreconhecida, ela agora é reconhecida por Jesus como filha. Que coisa linda, é isso que o Evangelho faz. Uma mulher isolada de tudo e de todos, agora é reconhecida como filha. Louvado seja Deus. E é exatamente o que Jesus faz com cada um de nós, de criaturas, de pecadores, nos tornamos filhos amados de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 10 a 12, diz assim o texto sagrado: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Olha no verso 12 de João, capítulo 1: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Este é o Evangelho de Jesus. É nesse Evangelho que você precisa crer, o Evangelho de Jesus que transforma, o Evangelho de Jesus que te ama, o Evangelho de Jesus que te abraça, o Evangelho de Jesus que aceita e transforma a sua vida. Mas nós precisamos crer, e a nossa fé, ela nos capacita a experimentar esse poder quando somos libertos. Às vezes pensamos que os nossos problemas nos afastarão de Deus, mas Ele está sempre pronto a nos ajudar. Nunca devemos deixar que nossos temores nos impeçam de nos aproximar dEle. Venha com fé nesta noite, venha do jeito que você está, creia em Jesus, creia no Evangelho de Jesus, creia, visualize aquilo que Jesus fez por você,
Visualize o tão grande amor que Jesus fez por você, morrendo na cruz. Visualize o poder de Jesus ressuscitando dentre os mortos. Visualize pela fé um Jesus que te recebe de braços abertos como você está e quer transformar você e quer conduzir você. Veja pela fé nesta noite você entrando no lar celestial, recebendo o bem-vindo, uma morada preparada por Jesus para todos aqueles que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador. É pela fé que nós cremos que a nossa caminhada, que a nossa jornada aqui, ela é passageira, porque Jesus foi preparar morada. É pela fé que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não há outro a qual devamos ser salvos, não há outro nome a qual devamos ser salvos, só Jesus Cristo salva. Aquela mulher tomou essa atitude, aquela mulher experimentou a cura. E nessa noite, que você possa experimentar a verdadeira alegria da salvação, que você possa experimentar a cura, Ele tem o poder para curar. Você possa experimentar nessa noite a libertação dos seus vícios, você possa experimentar nessa noite a certeza da presença de Jesus na sua vida, abrindo o coração e permitindo que Ele transforme, que Ele enche o seu coração da sua presença, do seu Santo Espírito. Mas há uma outra lição muito importante que quero deixar para você nessa noite. A fé, ela nos capacita a experimentar o poder de Deus quando testemunhamos dos seus feitos nas nossas vidas. No verso 33, quando Jesus, percebendo que alguém tocou no seu manto, nas suas vestes, Jesus imediatamente percebeu e ele perguntou: quem tocou em meu manto? E um dos discípulos disse: Senhor, a multidão que aperta de todos os lados, como o Senhor pode dizer que alguém me tocou? Olha no verso 33, então a mulher, assustada, tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhando-se dele, contou o que havia feito. Fica imaginando a atitude daquela mulher. A fé a motivou a passar os obstáculos. A fé a levou a experimentar, a ter encontro com Jesus, passando por todas as leis, que ela não podia estar ali no meio da sociedade. A sua fé, ela impulsionou aquela mulher a ter um objetivo: quero tocar nas vestes de Jesus. E ela contou a sua experiência. Tenho certeza que aquela experiência daquela mulher, muitos ali ficaram admirados. E Jesus então relata no verso 34, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Jesus, ele não se aborreceu porque aquela mulher tocou em suas vestes. Ele sabia que o havia tocado, mas parou e fez essa pergunta a fim de ensinar a mulher algo sobre fé, para mostrar às pessoas que estavam ali, muitos, no meio da multidão, mas não ainda havia experimentado quem é Jesus. Muitos seguiam Jesus, mas certamente nunca havia tocado em Jesus, nunca reconhecendo a sua necessidade espiritual, reconhecendo a sua necessidade física, necessitando do pão que Jesus multiplicava, necessitando do alimento que Jesus multiplicava e das suas palavras. Mas Jesus disse: filha, a tua fé te curou. A fé motivou a sua cura. A sua fé motiva você a ser transformado por Jesus. A fé genuína, ela envolve ação. Fé que não é colocada em prática, certamente não é fé. A mulher chegou perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia dito. Precisamos falar dos feitos de Jesus em nossa vida. A campanha de missões mundiais é falar do poder que transforma, o poder que restaura, o poder que traz vida e vida eterna. Precisamos falar de Jesus na nossa caminhada, na nossa jornada. E certamente a fala daquela mulher trouxe ânimo para Jairo, porque Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. E no meio do caminho, então, essa mulher, então, ela para no meio da caminhada e acontece tudo isso, e Jairo observando. E eu fico imaginando que a fala daquela mulher, o testemunho daquela mulher, os feitos de Jesus naquela mulher, trouxe uma esperança para Jairo. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disse: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu.
Jesus, percebendo isso, imediatamente virou para Jairo e disse: olha, não temas, crê somente. E Jairo disse: palavra de Jesus e o testemunho dessa mulher, Jesus vai ressuscitar a minha filha. É isso que o Evangelho faz. Ele transforma, ele se transforma em testemunho e ele motiva outros a terem uma experiência com o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa o Evangelho verdadeiro, puro de Jesus. O Evangelho simples, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos motiva a pregar, a anunciar a mensagem do Senhor. Certamente o nosso testemunho traz esperança para outras pessoas. É dizer aquilo que Jesus fez na minha vida, é dizer aquilo, a transformação que Jesus fez na minha vida, e as pessoas vão observar, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão reconhecer e vão também querer ter essa experiência com Jesus. Nessa noite, creia pela fé em Jesus, reconheça a sua condição. Não tem como você ser liberto, não tem como você ser salvo, a não ser por Jesus. Creia em Jesus, creia pela fé em Jesus, tomando atitudes. Deixe a sua comodidade, deixe a sua incredulidade. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, mas, como diz a carta aos Hebreus, visualize aquilo que Jesus fez para transformar a sua vida, para dar a você a libertação, para dar a você a cura, para dar a você a salvação. Creia pela fé em Jesus, a sua cura, libertação e salvação. Creia pela fé em Jesus, que o seu testemunho irá abençoar e encorajar outras vidas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que essa mulher nos demonstra, que a nossa fé, ela precisa ser demonstrada através de atitudes, através de ação, através da fé, visualizando aquilo que Jesus pode fazer. Você já parou para pensar o que Jesus pode fazer na sua vida? Ele já fez todo o propósito para abençoar a sua vida. Mas você reconhece o que você precisa que Jesus faça na sua vida? Ele tem o poder, Ele é o poder, Ele pode transformar, Ele pode te curar, Ele pode te salvar e, acima de tudo, dar a você a certeza da salvação, dar a certeza da vida eterna. Convido você a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor. Você já ouviu falar de Jesus muitas vezes, certamente já ouviu inúmeras mensagens, certamente você reconhece nesta noite algo que precisa ser mudado na sua vida. Talvez você tenha buscado soluções na sua vida através do dinheiro, das riquezas. Não é isso que vai trazer a você a felicidade, não é isso que vai trazer a você a paz, a cura, a salvação, mas só a fé em Jesus, abrindo o seu coração, olhando para a sua necessidade, reconhecendo em Jesus como Senhor e Salvador. Qual a sua atitude nesta noite? Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, aquele que pode transformar, mudar, curar, transformar a sua vida, e vá pela fé e toque em Jesus. Diga ao Senhor Jesus, expresse o que está no seu coração. Não seja mais escravo dos vícios, do pecado. Não fique mais isolado, não fique mais com medo. Deposite a sua fé em Jesus. Aquela mulher foi transformada, aquela mulher foi curada, e ela agora foi reconhecida como filha. Que coisa linda. Você nesta noite pode tornar-se filho ou filha de Jesus, ou filha de Deus. Que coisa linda, que encontro. Há uma parábola linda, há um ensinamento lindo do filho pródigo, o pai recebendo o filho como ele estava, e o pai o abraçou, o beijou e mudou a sua vida. Nesta noite, abra o seu coração pela fé e receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode dizer isso aí no comentário, no Facebook, você pode dizer isso no YouTube, você pode colocar aí: eu quero encontrar com Jesus, eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser transformado.
Você pode ligar para a igreja, você pode entrar em contato conosco, mas creia em Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque a experiência dessa mulher foi uma experiência extraordinária, de fé, de segurança, de convicção, de cura, de libertação e de salvação. Haja, Senhor, assim em nosso meio nesta noite, em cada lar, em cada vida, porque nós cremos no Senhor como o único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja o teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.